Olá, queridos, queridas. Estamos iniciando mais um culto da Igreja Presbiteriana de Bangu e Vila Nova. Reúna sua família, compartilhe com seus amigos. Lembre-se, você não está assistindo a um vídeo. Você está rendendo um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, vamos lá, reúna, cante, louve e adore ao nosso Senhor. Façamos agora a oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai da eternidade, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, Filho Santo, Senhor, nosso Redentor e Salvador, nós oramos ao Senhor e te glorificamos, ó Pai, porque Tu és o único Deus, só Tu é digno de honra e glória e majestade, Senhor, porque Tu criaste todas as coisas, Senhor. Tudo nesse mundo, Senhor, provém do Senhor, Pai amado. E tudo foi feito por Ti e para Ti, Senhor. Por isso, digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Não há nenhum ser, Senhor, nos céus e na terra, capaz de ser comparado ao Senhor, Pai amado. Posso fazer mesmas obras, Senhor. Seja tão santo como o Senhor é, Pai amado. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus onipotente, o Senhor tudo pode, Senhor. O Senhor tudo vê, Senhor. O Senhor tudo conhece, Pai amado. O céu é o Teu trono, Senhor, e a terra é o estrado de Teus pés, Senhor. Amém. Tu és o Deus maravilhoso, Senhor, que não poupando, Senhor, o Seu grande amor, Pai amado, Tu deste Teu Filho, Senhor, para nós, Senhor, e através dele resgataste nossas almas, Senhor, perdoaste os nossos pecados. Nós glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus santo, Senhor, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Privilegiados somos de adorar o Senhor, Pai amado, de termos o Senhor por Deus e Senhor, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor. Que toda a terra, Senhor, que todos os santos, Senhor, Te louvem hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, estamos aqui reunidos em família para juntos adorarmos ao Senhor com uma leitura no Salmos 57,
do versículo 7 ao 11. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Seja louvado, Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra. Sempre clemente, sempre fiel, seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, que todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Boa noite, a gente tá no meio da família e essa música que a gente vai cantar fala que eu preciso de você, que você é precioso, que a gente tem que viver unidos, que a gente é uma família. Então vamos estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor nesse momento. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado.
glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Boa noite, amada igreja. Vamos iniciar nosso momento de contrição e para isso convidamos a igreja que possa ler conosco em uníssono o texto que se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 14. Vamos ler a Bíblia. Todos juntos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Que possamos fazer nossa oração silenciosa individualmente, confessando a Deus nossos pecados. Senhor Deus e Pai, é com os nossos corações, Senhor Deus, contritos, que chegamos à Tua presença, Senhor Deus, para suplicar perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas, que a cada dia, Senhor Deus, cometemos contra Ti, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor, estende sobre nós as Tuas mãos, Senhor Deus, e ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar conforme o Teu querer, Senhor. Muitas vezes, Senhor, fazemos aquilo que não queremos, Senhor, mas Te peço, Senhor Deus, nos livre, Senhor Deus, da tentação, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, querermos ser melhores, Senhor, ser servos que façam sempre a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Deus.
Fica conosco, Senhor. Estende sobre nós a tua mão, Senhor Deus, pois estamos aqui, Senhor Deus, para te suplicar, Senhor Deus, o perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarde, e nós já agradecemos, Senhor Deus, pelo teu perdão, pois tu és um Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que está sempre pronto a nos perdoar, Senhor, quando confessamos a ti os nossos pecados. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Apesar desse momento delicado e sensível que estamos vivendo, convido a todos, nesse momento, a louvarmos a Deus com cânticos que são dentro do nosso tema da família, mas que de fato louvam o nome de Deus e clamam o nome de Deus, que Ele nos ensine, que Ele entre em nós, que Ele de fato faça parte das nossas vidas, das nossas famílias, e que sejamos bênção no Senhor, dentro da nossa família. Junte todos agora e vamos louvar. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso, num grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Graça e paz, meus amados. Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua bondade para conosco, Senhor, porque tu tens sempre nos provido tudo aquilo, Senhor Deus, que nós temos. E nós queremos, ó Pai, te agradecer por esta oportunidade, por esse privilégio que temos, Senhor, de podermos ofertar e dizimar, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que não permita que venha a faltar, ó Pai, o pão de cada dia, o alimento, Senhor Deus, os recursos financeiros, ó Pai, na vida de todos aqueles que aqui puderam dizimar, que puderam ofertar. E ainda, Senhor Deus, peço que venha a multiplicar na vida de cada um, Senhor Deus, em cada lar, em cada família, Senhor, todos esses recursos, Senhor Deus, o pão, o alimento, Senhor Deus, tão necessário para todos nós. E pedimos a Ti, Senhor Deus, que esteja provendo, Senhor Deus, todas as necessidades, não apenas, Senhor Deus, dos membros aqui da nossa igreja, ó Pai, mas por todos aqueles, ó Pai, que em meio a tantas dificuldades, ó Pai, ainda assim têm feito seus esforços, ó Pai, e cumprido, Senhor Deus, aquilo que manda a Tua palavra para estar assim fazendo, entregando seu dízimo e a sua oferta. Senhor Deus, peço que venha nos proteger, nos guardar e nos abençoar. E é tudo isso que eu te peço, te agradeço em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um, sobre cada lar, cada família. E como é bom podermos cantar louvores ao nosso Deus, né? Nesse momento vamos estar entoando um louvor. É uma canção bem antiga, tenho certeza que você conhece, que você se lembra. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Oh,
Nas terras de além cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois lá é onde a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, ó Rei dessas mansões tão lindas,
destilar. Vezes amigos já ressuscitados, e todos nós, o nosso bom Jesus, Agora vamos estar fazendo a oração, a iluminação da pregação do pastor, que ele possa vir falar grandemente em nosso coração a palavra que ele vai nos trazer, né? E nesse momento nós vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus sobre a vida do pastor. Deus ilumina o caminho dele. Santo Deus, eterno Pai, que estamos na tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados. Deus amado, nesse momento, entregamos a vida da tua igreja em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente, Pai, tomando o pastor, Senhor. Que ele venha, Senhor Deus, falar das tuas grandezas santas. Que o teu Espírito esteja falando grandemente os nossos corações, Senhor. Deus amado, nós sabemos, ó Deus, que Tu tens, Senhor, trabalhado em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por nós estar com saúde, Pai, sendo dirigido por Ti. Deus, ouve as nossas orações, Deus querido. Ilumina todos os nossos caminhos. Eu te peço, meu Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você mais uma vez a estar abrindo a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo 5, os versos 21 ao 24. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 24, que nos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Que alegria, meu querido, minha querida, estarmos mais uma vez aqui partilhando a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nessa noite onde nós estaremos recebendo da parte do Senhor a mensagem para o meu coração e para o seu coração. Estamos diante de um texto que com certeza nos fala profundamente e algo que nos desperta atenção em meio aos momentos que vivemos, atravessamos e passamos aí na nossa caminhada cristã. E eu quero chamar a sua atenção como o tema da nossa exposição da Palavra de Deus: esperança em meio à desesperança. Esperança em meio à desesperança. Primeiro eu quero chamar a sua atenção. Às vezes os nossos caminhos, às vezes a nossa caminhada parecem fechados para nós. E o que fazer diante desse quadro? Como
relacionar o natural com o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E onde encontrar as forças necessárias para superar essas barreiras que diariamente, diante de nós, constantemente, elas estão à nossa frente e temos que avançar. Como superar essas barreiras? Certas coisas acontecem, certos momentos atravessamos e nós precisamos realmente entender esse momento e como realmente vivenciá-los de uma maneira que realmente vejamos esse agir de Deus, o mover de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para esse tema que nós colocamos, esperança em meio à desesperança. Vamos entender aqui o que está acontecendo nesse capítulo 5, o contexto desse capítulo aí nos chama a atenção, o momento aí, o que nós estamos vendo aqui no texto. Jesus Cristo, ele passa por Gerasa, é a terra aí dos Gerasenos. Lá no capítulo 5 aí, nesse capítulo mesmo, no verso 1, diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. É onde que Jesus está. Essa localidade, né, ela ficava mais ou menos 16 quilômetros, conhecendo ali um pouquinho da geografia bíblica, mais ou menos 16 quilômetros do mar, ao sul do mar da Galileia. E exatamente Jesus ele entra em Decápolis, que eram as 10 cidades-estados gregas ali daquela época, né, uma referência ali, e cidades pagãs. Jesus então ele começa a sua pregação aos gentios, a caminho da sua terra, a caminho de Nazaré. Ele chama atenção com relação aí a sua pregação, o seu ministério, e tudo isso dentro desse contexto, em nosso texto aí, mostrando a esperança, Jesus trazendo uma esperança para aqueles que estavam completamente desesperançosos, totalmente sem condição alguma, nenhuma de esperança. O impossível começa a acontecer, o sobrenatural começa a agir, quando Deus intervém, quando Jesus começa aí a intervir na vida e nas situações. Ele, lá no capítulo 4, no finalzinho ali, você pode ver que Jesus ele acalma a tempestade quando os discípulos estavam a perecer, capítulo 4, verso 35 a 41. Depois nós abrimos o capítulo 5, onde ele liberta um homem abandonado pela sua família, né, e pela sociedade, e ele liberta esse homem de uma legião de demônios que o escravizava, e torna ele um grande missionário para os gentios ali. Depois nós temos aí a mulher do fluxo, né, de sangue, sofrendo aí no capítulo 5 mesmo, né, do verso aí 25 até o verso 34, essa mulher aí, ela foi curada de uma hemorragia, né, que há anos estava impedindo ela estava acometida diante dessa situação tão difícil e doentio, uma doença na sua vida. E por fim, nós podemos ver aí um líder religioso, onde está o nosso texto base aí da nossa exposição, do capítulo 21 ao 24, onde nós temos aí que se divide em dois momentos. O primeiro momento
ali Jairo pedindo a Jesus, o pedido que Jairo faz a Jesus, e um segundo momento, que é o fim aí do capítulo, do verso 35 ao verso 43, onde que Jesus ele vai fazer a cura, vai ressuscitar e vai atendendo esse pedido e realizar um milagre na vida desta família, na vida de Jairo, com relação à sua filha. Então, queridos, é algo que nos chama a atenção da maneira de como Jesus age, de como Jesus ele realiza os seus feitos, como Jesus realiza os seus milagres. A cidade ali, a multidão comprimia Jesus. A multidão estava ali, se você ver lá no verso 1 do capítulo 5, no início ali, você vai ver, havia uma grande multidão comprimindo o Senhor Jesus, queria ver Jesus, queria ver esse Senhor. E em meio ali aquela multidão aparece ali, com certeza, um homem, líder, que chama atenção nesse momento ali para também conhecer esse Jesus e ao mesmo tempo pedir a Jesus a sua ajuda. E Jairo, diante da sua situação como um líder na sinagoga, ele está ali clamando ao Senhor pela sua filha. Jairo era um líder. Por outro lado, nós temos aí, na história de Jairo, nesse intervalo aí do pedido e do realizar do Senhor, nós temos essa mulher que era totalmente anônima. Nós temos esse líder religioso e nós temos essa mulher que é excluída da religiosidade, da comunidade religiosa. Já era um homem rico, essa mulher com certeza ela não tinha praticamente muitos recursos. Jairo teve a alegria de conviver com a sua filha aos 12 anos, agora estava à beira da morte. Aquela mulher há 12 anos estava ali com uma doença que impedia de ser mãe, sofrendo com aquela hemorragia. Jairo ele faz um pedido público ao Senhor, enfrentando as dificuldades, enfrentando ali os impedimentos ali, as barreiras, os obstáculos. Aquela mulher não, de uma maneira silenciosa, ela entra no meio da multidão, e todos nós conhecemos essa história. Simplesmente ela toca no Senhor, e ao tocar naquele Deus, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ela fica curada. Então, Jesus atende a ambos, Jesus manifesta o seu poder a ambos ali. Mas algumas coisas nós podemos parar um pouquinho para analisar, para entender a vida aí, nesse momento aqui, que Jairo faz um pedido a Jesus. Jairo estava aflito, sua única filha, estava à beira da morte. Ela tinha apenas 12 anos, e Jairo era um homem, como já falamos, muito rico e muito religioso. Mas toda a sua riqueza, toda a sua religião não lhe levava e não lhe dara aí condições de salvar a sua filha. E algumas considerações aqui eu quero despertar, trazer a você, meu querido, minha querida, para a gente parar um pouquinho e analisar como colocar em prática a esperança em meio à desesperança. Como colocar isso em prática na minha vida, na sua vida, a esperança em meio à desesperança. Diante de algumas situações, diante de alguns momentos, quer sejam eles pessoais, ou familiares, ou em qualquer outra área, como colocar em prática a esperança em meio à desesperança. E aí eu quero destacar aí 3 coisas fundamentais aí já de início para nós, na vida desse homem, 3 fatos a serem observados na vida de Jairo. Primeiro é que o desespero de Jairo levou a Jesus com certa urgência.
desespero que ele estava atravessando, o momento que ele estava passando, o levou de uma maneira assim muito urgente a Jesus. Jairo tinha uma causa urgente, era sua filha, algo assim precioso, algo assim que, sabe, que ele é mais precioso do que tudo que ele tinha, de toda a sua riqueza que ele tinha. Era sua única filha que estava ali. É interessante que Jesus ele passou ali naquele momento, ele foi para aquela região ali, porque ele ia manifestar a sua graça na vida daquele povo, daquela multidão, especialmente na vida de Jairo, especialmente na vida daquela mulher, na vida daquele homem que foi liberto dos espíritos malignos. Olha que coisa tremenda a forma de como Jesus, ele atua, ele faz, ele tem poder para manifestar, realizar e fazer os seus feitos tremendos. Então, a sua filhinha, a filha de Jairo, estava à beira da morte. E Lucas, se você abrir lá em Lucas no capítulo 8, que vai registrar essa história, Lucas fala ali no capítulo 8, verso 42, que era a única filha de Jairo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Pode acontecer tudo, mas quando acontece com os nossos entes, as coisas se tornam mais difíceis, mais delicadas, e precisamos urgentemente fazer alguma coisa. Então foi exatamente isso que Jairo fez, a urgência de ir a Jesus. Outra coisa importante que nós podemos destacar aqui é que Jairo ele entendia que somente o Senhor Jesus poderia mudar aquele quadro, mudar aquela situação que ele estava atravessando, aquele momento tão difícil. Estava à beira da morte a sua filha, e ele cria que se ele colocasse as suas mãos, impor as mãos sobre ela seria salva e ela viveria. Uma outra coisa aqui é o desespero do Jairo, leva-o a transpor as barreiras para ir a Jesus. Algumas barreiras que Jairo deveria ultrapassá-las. E aí eu quero chamar a sua atenção que muitas coisas da nossa vida nós precisamos também vencer, superar, para alcançarmos as grandes vitórias e as grandes bênçãos com o Senhor. E foi exatamente isso que Jairo fez. Jairo, ele, como nós já falamos, ele era um líder religioso, um líder da sinagoga. Ele era um judeu muito conservador. E aí, quero chamar a sua atenção, jamais um judeu iria se dirigir a um líder que estava ali levando multidão, movendo multidão. Jamais ele iria se dirigir, e muito menos se curvar, se prostrar diante desse líder. Olha o que diz o texto aí no verso 22, lá no finalzinho do verso 22, chamado Jairo, vendo quem? A Jesus. Ele vendo a Jesus, ele prostrou-se aos pés, a seus pés. Jairo, ele rompe essa barreira da sua religião. Jairo, ele rompe essa barreira da sua posição. Jairo, a sua posição de chefe da sinagoga, como líder daquela comunidade, ele tinha que passar por cima daquilo para chegar a Jesus. E a sinagoga era um lugar de reuniões, onde ali os judeus se reuniam para ler o livro da lei, dos salmos, dos profetas, aprendendo, ensinando. Então Jairo, ele era responsável ali pelos serviços religiosos daquela sinagoga. E ele supera aquilo.
como líder e vai ao encontro de Jesus. Uma cena inusitada. Um líder judeu, religioso, chefe da sinagoga, como Lucas registra lá no capítulo 8, verso 41, e se ajoelha, se prostra ali aos pés do Senhor. Às vezes nós temos que superar essas barreiras para que cheguemos aos pés do Senhor. Domingo passado eu falei sobre no melhor lugar é estar aos pés do Senhor. E essas barreiras são barreiras que muitas vezes nós colocamos para nos submetermos, para nos humilharmos, para estarmos ali aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor adorá-lo, aos pés do Senhor pronto para servir. Queridos, Jairo, ele vai superar tudo isso para estar ali com o Senhor. Havia uma atitude assim muito nobre da parte de Jairo. Jairo sabia que a sua fé faria uma grande diferença naquele que poderia salvar a sua filha. E ele não abriu mão disso. Ele se colocou, ele se dedicou, ele foi vencer as barreiras para estar ali com o Senhor, para estar ali junto do Senhor. Então ele vence a barreira da posição, ele vence a barreira de ser líder nesse momento aqui. E uma outra observação na vida desse homem é que Jairo, ele se prostra aos pés e adora a esse Deus. Lá em Mateus também faz o registro dessa história. No capítulo 9, verso 18, Mateus fala que ele, Jairo, adorou ao Senhor. Ao se prostrar, ele adora ao Senhor. Que coisa maravilhosa essa atitude de se prostrar diante do Senhor, essa atitude de ele se colocar diante de Deus, aquele que podia mudar, reverter aquele quadro e salvar a filha da morte. E aí eu aprendo 3 lições importantes diante da esperança em meio à desesperança. Primeiro, nós temos que nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor da nossa vida. Diz o texto aqui, voltando novamente aqui no verso 22, no finalzinho, prostrou-se a seus pés. Ele se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, alguém que poderia fazer algo assim tremendo, maravilhoso. Reconheceu que o poder de Jesus faria diferença ali, e era ali necessário para que ele realmente visse o manifestar o sobrenatural do poder de Deus na vida da sua filha. Ele se curvou e ele se colocou diante do Senhor. Por isso, meu querido, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Se prostre diante de Deus, se humilhe diante do Senhor, se esvazie totalmente diante desse Deus da sua vida, para que você veja o manifestar, o agir, o mover de Deus, sobrenatural de Deus, e que em meio à situação que você passe, atravessa,
esteja vivendo, em meio a essa situação que você enfrente, quer seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, financeira, profissional, em qualquer área da sua vida, você veja o agir de Deus. Então se humilhe diante dele. O primeiro passo em busca de conquistas e vitórias é se humilhar diante do Senhor, como nós vimos aqui, Jairo se prostrando diante do Senhor. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, segunda lição que eu quero deixar para você, é que Jairo também, ele clama a Deus. Diz o verso 23 aqui, que o seu clamor é insistente. Olha o verso 23, insistentemente lhe suplicou. A insistência faz parte da nossa caminhada com Deus, nós não devemos desistir. Nosso Deus, ele tem sempre a sua resposta, sim, não e espera. Ele sempre nos mostra, ele sempre, através dos seus feitos, através dos seus meios e principalmente através da sua palavra, nós temos as respostas do Senhor para as nossas petições, para a nossa vida. E aqui, Jairo, ele se prostrou diante de Deus e ele clamou ao Deus da sua vida, ao Deus que poderia fazer algo tremendo na vida da sua filha. Jairo não apenas suplica a Jesus, mas com insistência, ele pede ao Senhor. Ele persevera na oração. Ele tem uma causa que é urgente e não está disposto em nenhum momento a desistir desta causa, até que chegue a uma solução. Ele não vai reivindicar os seus direitos, não, pelo contrário, ele clama por misericórdia, clemência diante de Deus, diante de Jesus ali, o Todo-Poderoso, o Deus Filho que poderia fazer grandes coisas, não pelos seus méritos, não, mas ele se prostra humildemente aos pés do Senhor. E por fim, a última lição que eu quero deixar, meu querido, minha querida, esperança em meio à desesperança. Jairo, ele clamou com fé. Verso 23, minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Queridos, o único que poderia fazer Jairo entender que aquele era o Senhor que daria vida, era a própria ação do Deus Espírito na vida de Jairo, abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, fazendo entender que a filha estava morta, à beira da morte, melhor dizendo, que o único que impondo as mãos e sobre ela, ela seria salva e viveria. Somente Jesus poderia fazer isso, e já entendia, somente ele, não teria outra pessoa. Como nós falamos no início, era um homem rico que com certeza procurou todos os recursos, procurou os melhores médicos ali daquela época, tinha condições de fazer tudo que pudesse, que o dinheiro lhe dava a condição de fazer, mas não trazia de volta a saúde, e muito menos, caso viesse a falecer, como vai acontecer lá na frente, ressuscitar para a vida e ter a vida novamente. Meu querido, minha querida, isso é um clamor de fé, tá?
é um pedido que Jairo faz, mas ele crê em Jesus, já que ele tinha poder para levantar, para curar, para transformar aquele momento de leito de morte em vida, mudar aquele quadro, mudar aquele cenário. Ele firmemente tinha uma fé em Jesus, que poderia trazer a solução urgente para a sua necessidade. Então, meu querido, minha querida, a fé de Jairo germinou em um momento de sofrimento da sua vida. Muitas vezes Deus vai permitir acontecer determinadas situações na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós vamos enfrentar intempéries, choro, tristeza, mas isso não quer dizer que não há esperança para que Deus não possa, conforme a vontade dele, reverter, mudar completamente esse quadro. Por isso, meu querido, minha querida, Deus tem sempre o melhor para nós. E fechando aí o verso 24, diz assim o texto: Jesus foi com ele. Que coisa maravilhosa quando Jesus está ao nosso lado, o melhor está em nossas vidas, faz morar em nossos corações. Que coisa tremenda quando Jesus caminha conosco para a nossa conclusão. Quando Jesus caminha conosco, não precisamos temer nada, porque Ele está no controle de toda e qualquer situação. Assim como foi com os discípulos lá no finalzinho do capítulo 4 aqui de Marcos, diante daquela tempestade, quando Jesus aparece, as coisas se acalmam. Como foi com aquele homem, naquele tormento da sua vida, espíritos malignos tomavam a sua vida, escravizando. Jesus então o salvou, o libertou dessa escravidão maligna que estava passando, e trouxe paz àquela vida, e deu a oportunidade dele retornar para a sua casa, pois estava abandonado pela família, abandonado pela sociedade. Que coisa maravilhosa quando Jesus caminha conosco, nos dá a cura, nos liberta dos nossos flagelos, nos liberta dos nossos erros, dos nossos pecados, nos tira essa culpa, esse peso, e muda a nossa trajetória. Quando Jesus caminha conosco, foi o que aconteceu na vida dessa mulher enferma há 12 anos. Há 12 anos ela estava, há 12 anos ela sofria, mas Jesus ali o permitiu ela reviver uma nova oportunidade. Quando Jesus caminha conosco, a morte não é a última palavra, porque se Ele quiser, Ele transforma aquele momento como transformou aqui. Nós vamos ver uma outra oportunidade, se assim Deus permitir. Transformou a vida, lhe dando uma nova oportunidade para a filha de Jairo. Assim Ele faz comigo e faz com você. Mas se não for, o próprio Jesus falou para nós: ainda que morremos, viveremos com Ele. Queridos, quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Deixa Jesus agir, deixe
Jesus tomar a dianteira da sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor, conduzindo toda a sua história. E mesmo que em alguns momentos, diante de algumas barreiras, algumas dificuldades, corra com fé para o Senhor, se humilhe diante dele e não deixe de clamar com insistência, perseverança, para receber o melhor e saber como resultado que diante do desespero, da desesperança aparente, ainda há esperança com o Senhor. Que Deus muito te abençoe, que Deus muito te guarde, que a sua família seja bênção do Senhor, em meio a tudo que enfrente ou que passe, que você veja o sobrenatural de Deus para o louvor e a glória do Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e esse momento sempre tiramos para um momento
momento de intercessão, um momento de suplicarmos ao Senhor, de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, de colocar as nossas famílias diante de Deus, de suplicar por esse momento que nós estamos vivendo, essa situação que estamos enfrentando, que a misericórdia do Pai recaia sobre as nossas vidas, sobre esse país, sobre esta nação, sobre esses governantes, sobre esses profissionais de saúde no combate dessa pandemia. Vamos orar, feche seus olhos, vamos nos colocar diante do Senhor, suplicar aí a ação de Deus, a intervenção de Deus. Deus é poderoso para isso. Deus pode fazer muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos, o Senhor pode fazer. E para que tenhamos, conforme a vontade dEle, dias melhores, uma semana abençoada, pela graça do nosso Pai. Oremos. Deus eterno, nós somos agradecidos por esse momento, Pai, que o Senhor nos concedeu de cultuar ao Senhor, por tudo que o Senhor permitiu acontecer, por esta palavra, Pai, que nós recebemos da parte do Senhor, que possamos, Pai, colocar em prática a nossa fé, e que em dias tão assim difíceis, ó Deus, que vivemos, colocar em prática a nossa esperança no Senhor, somente no Senhor. Pai, toma em Tuas mãos, Senhor, esta nação, esse país, toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas autoridades, tenha misericórdia delas, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, esses profissionais de saúde, mais uma vez queremos colocá-los, ó Deus, em Tuas mãos, de suplicar a ação do Senhor sobre eles, nos momentos que nós estamos vivendo aí, Deus, essa pandemia, Deus, que aparentemente nos causa assim medo, preocupação, parece que as coisas estão descontroladas, nós não sabemos, misericórdia, 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 tanta gente morrendo, tantas famílias enlutadas, Senhor, tanta gente internadas, ó Pai, ao encontro, Deus, dessas vidas. Te suplicamos, Pai, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, ó Deus. Tome em Tuas mãos, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tu sabes os momentos que passam, que enfrentam, que vivem, o que esteja atravessando ou passando, que as Tuas misericórdias estejam sobre esses lares, sobre essas casas, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, e Te suplicamos, cuida de nós, Senhor, olha para nós, concede-nos uma semana abençoada, algumas lutas, algumas dificuldades, possivelmente, mas acima de tudo, direcionada e abençoada pelo Senhor. Guarda-nos, ó Deus, nós Te pedimos, porque cremos na ação poderosa do Senhor em nossas vidas. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Supremo Pastor das ovelhas, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, especialmente das nossas vidas, e o conforto, o consolo, a alegria, a comunhão, o poder que emana do Pai vem aos nossos corações através do Deus Espírito, recai, ó Deus, sobre cada lar, cada família, sobre a vida do Teu povo, espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Amém
nos céus, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade aqui seja feita e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre.